Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Boa noite a todos. Glória a Deus. Quero saudar também você que está nos assistindo no canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Seja bem-vindo ao canal. Deus tem uma palavra para falar ao teu coração. Amém? Glória a Deus. Eu trago um tema nessa noite, um tema muito especial que diz: Deus nos convida para um banquete. Deus nos convida para um banquete. Amém? Amém. Vamos ler Mateus capítulo 22, versículo 1 até o 14. Diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos, os que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios. Os restantes agarraram os servos, maltrataram-os e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: O banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial e lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei lhe disse aos que o serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém? Vamos orar? Deus, glorificado seja o teu nome, o Senhor é fiel, e a tua palavra é a verdade. Que o Senhor fale aos nossos corações neste momento, através da tua palavra, e nos abençoe somente como instrumento em tuas mãos, para o teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos convida para um banquete. E ele começa a falar aqui a respeito dessa parábola. E Jesus ele já vinha ensinando para os discípulos a respeito do reino dos céus. E ele usa várias parábolas para mostrar para os discípulos como que seria o reino dos céus. E aqui nesse texto, Jesus ele começa a falar de um banquete de um rei. Um rei que ele deseja fazer um banquete para o seu filho, como um banquete de casamento. O seu filho ia casar e ele queria fazer um banquete. E se você observa um rei fazer um banquete, meus irmãos, não é qualquer banquete. Não é como o banquete que o irmão Oswaldino fez para sua filha quando casou. Não é igual, porque o rei é diferente. O rei tem muita riqueza, tem muito ouro. Então quando ele vai preparar um banquete, é um banquete. Não é qualquer coisa. Ele vai preparar tudo do melhor. Vai estar ali aquela mesa cheia, farta, muita coisa, muita comida, muita bebida, porque o rei tem condições, o rei tem dinheiro, ele pode fazer, ele tem muitos servos a seu dispor. Então o rei decide fazer esse banquete. Ao mesmo tempo que ele decide fazer o banquete, ele seleciona ali as pessoas que ele queria convidar. E quando você vai fazer um banquete, você não convida qualquer pessoa para estar na sua casa, para estar
para fazer parte desse momento especial. Você convida alguém que você conhece, alguém que você tem intimidade, alguém que você tem um apreço, alguém que você gosta de fato e que gostaria que a pessoa estivesse ali. E o rei então manda os seus servos ir lá e levar o convite para as pessoas. Só que o texto diz que as pessoas não quiseram vir para o banquete. As pessoas não quiseram vir para o banquete. E aí, meus irmãos, o rei, ele insiste, não, vai lá de novo, já está tudo pronto aqui, a comida já está na mesa, já matei o novilho, já está tudo aqui, vai lá chamar o pessoal. E mandou de novo os servos lá, já está tudo pronto, os bois já estão mortos, os novilhos, a mesa já está farta, o banquete já está esperando vocês chegarem. E eles foram lá para dar esse recado, só que os homens não quiseram vir. E aí o texto diz que cada um foi para um lugar, né? Um foi para o campo, o outro foi resolver os seus negócios, e o restante que ficou agarraram os homens, maltrataram aqueles homens e mataram os homens que foi levar o convite do rei. O rei, quando soube disso, ficou furioso. O rei ficou irado. O rei ficou furioso quando ele soube disso. Eu faço um banquete, preparo tudo pronto, aí mando convidar, os caras não querem vir e ainda matam os servos que eu enviei para dar o recado, para fazer o convite. O rei ficou irado, meus irmãos. E por ele ficar irado, ele então manda o exército dele ir lá naquela cidade, matar aqueles homens, os assassinos, e queimar toda a cidade. Só que agora ele se depara com a situação. Ele fez muita comida. O banquete estava na mesa. Ele não poderia desperdiçar esse banquete. Era muita comida. Então ele manda os servos dele, vai pelas ruas aí, ó. Quem você encontrar convida. Vai chamando todo mundo. Eu quero minha casa cheia. E aí ele foi. Os servos foram e começou a chamar todo mundo. E o texto ainda diz assim, que gente boa e gente má. Não estava selecionando não, estava escolhendo não. Qualquer um podia entrar nesse casamento. Porque tinha muita comida e a festa era boa. Então o povo foi. O povo, quando sabe que tem comida, o povo vai, né? De graça, não vai o quê? Então o povo foi, a casa ficou cheia. Aí quando o rei chega, que olha, ele viu um cidadão que não estava com a roupa nupcial. E ele pergunta, por que você entrou aqui? Como foi isso? Você não está usando a roupa nupcial? Aí pegou, mandou aqueles servos amarrar aquele homem e lançar ele fora, porque ele não poderia estar ali dentro sem aquela roupa. Mas nós vamos então entender um pouco sobre essa parábola de Jesus, que no final ele diz que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. A gente vai entender que Jesus está fazendo uma crítica aqui aos religiosos de sua época, aos fariseus, aos saduceus, aqueles homens mestres da lei, escribas, aqueles homens que colocavam uma grande carga sobre o povo, mas eles não levantavam o dedo midinho, eles não queriam, eles ensinavam, mas eles não viviam aquilo que ele ensinava, eles falavam que vocês têm que cumprir a lei, mas eles próprios não cumpriam, e Jesus foi muito duro ao criticar estes homens. E Jesus quer dizer o seguinte, aqueles convidados que não quiseram participar do banquete eram estes homens, porque Jesus está ali anunciando, pregando sobre o reino, ensinando, mostrando em sinais, em milagres, que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, e ainda assim esses homens não creram, não acreditaram nele. E é isso que dava uma tristeza no coração de Jesus, porque Ele veio para salvar aquele povo, mas o povo não queria essa salvação. E lá na frente ele vai dizer, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junto os seus filhotes, mas você não quis. Ele está dizendo, eu quis cuidar de você de uma forma especial, mas você não quis. E aí quando Jesus faz essa crítica àqueles religiosos, eles não quiseram
E aí ele vai usar a expressão que ele matou aqueles homens como se estivesse matando os profetas que antes vieram, antes de Jesus vieram. E depois eles matam o próprio Jesus, aqueles religiosos. E aí, o texto diz que Jesus então abre, né, como rei, ele abre e manda convidar todos. E graças a Deus por isso, porque se nós estamos aqui, porque o Senhor convidou a cada um de nós. Se hoje nós estamos aqui para participar desse banquete, porque Ele nos convidou. Porque nós não merecíamos. Primeiro a salvação veio para o judeu, João vai falar isso no capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas todos quantos recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E nós cremos no nome dele. E nós somos filhos de Deus. E como filho nós somos logo herdeiros. E co-herdeiros com Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nesse texto aqui ele fala que ele convidou a todos. Todos são convidados, mas aí a gente para pensar que até nos nossos dias hoje, muita gente quando recebe o convite não quer. Muita gente aí fora, você fala de Jesus, você convida, e as pessoas não querem. Infelizmente, elas rejeitam, assim como aqueles homens ali, que foram convidados primeiramente, eles rejeitaram participar desse banquete. Até hoje as pessoas rejeitam. Mas graças a Deus que eu e você, nós não rejeitamos, nós aceitamos esse convite. Por isso estamos aqui. E aí ele diz, né, que a mesa estava ali, estava preparada, e o que Deus tem preparado para nós é isso, meus irmãos. É um banquete, é uma mesa especial, não é qualquer coisa. É só você olhar para a tua vida, o quanto você tem sido abençoado por Deus. O quanto Deus já fez você prosperar. É porque você está vivendo isso, nesse banquete, você foi convidado, você aceitou, você está vivendo agora de banquete em banquete na tua vida. Porque você foi chamado para participar desse banquete. E você tem vivido e experimentado do melhor que Deus tem para você. E ali a mesa estava pronta, e quando ele se deparou, não tinha convidados, ele precisava que todos estivessem ali, manda chamar a todos. E aí quando enche a casa, meus irmãos, o texto diz que tinha um cidadão lá que não estava com vestes nupciais. Aí eu fiquei pensando assim, vestes, roupas assim. O texto no início poderia até dizer, né? Só entrou aqueles que tiveram a roupa nupcial, mas não diz nada disso. Não especificou com que roupa a pessoa tinha que entrar, só disse que convidou todo mundo, né? Aí eu fiquei analisando isso. As vestes. Aí eu lembrei lá de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, que João olhou e viu a multidão. Uma multidão que ele não conseguia nem contar. De todos os povos, tribos e línguas. Ele viu de todas as nações. E aí ele ficou olhando aquelas pessoas que estavam com as vestes brancas e com palmas nas mãos. E adoravam diante do Cordeiro e de Deus e diante do Cordeiro. E ali, no diálogo ali, ele pergunta: quem são estes que estão aí com as vestes brancas? Aí ele diz: você sabe quem são esses? Esses são aqueles que passaram pela grande tribulação, mas eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Amém. Glória a Deus. E aí eu lembrei dessa passagem e aqui eu parei para pensar. Essa roupa aqui, a roupa nupcial, significa o seguinte: você que está convidado ao banquete, a tua roupa é a santidade. A tua veste vai representar a santidade. Por onde você passar, você está vestido com essa veste. Essa veste nupcial é a veste branca, é a veste que representa a santidade. Então, quando aquele homem estava ali no banquete, mas não estava com a veste apropriada, significa que ele não estava com a sua veste, a veste que foi lavada e remida. O que isso significa, irmão Marcelo, então?
E significa que às vezes tem gente que até diz que é crente, mas não é. O testemunho não condiz. Às vezes está até dentro da igreja, mas ainda não se converteu. Às vezes até participa, está ali, mas lá fora é totalmente diferente. E Deus, Ele conhece os seus. Deus, Ele conhece. Por isso que diz, assim que o rei entrou, olhou e viu que o homem não estava com a veste oficial. Deus sabe quem está com a veste de santidade e quem não está. Porque Ele sonha e nos conhece. Deus, Ele sabe. Só que há um perigo. O texto diz que aquele homem foi lançado fora. Foi lançado e no lugar que ele foi lançado diz aqui que vai ter fogo e enxofre. Não tem como viver na igreja se você não tiver uma vida de santidade, meu irmão. Você ainda não conheceu de fato quem é Deus. Porque Deus é santo. Deus é santo. E aí, quando a gente olha para esse texto e vê que aquele homem foi lançado ali, eu lembrei também do outro texto que Jesus fala que aqueles que estiverem à sua esquerda também, porque não deram a ele de comer, não deram de beber, não deram de vestir, não visitaram, estes também serão lançados. É no mesmo propósito. Você está na igreja e não faz nada, não faz a obra de Deus, não trabalha, você está vivendo ali inutilmente. Não dá para viver inutilmente na casa do Senhor. Você também será rejeitado. Deus, Ele não quer, Ele te chama, te convida para trabalhar no serviço dEle. Como Ele diz, não escolhesses vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Tem que dar fruto, meus irmãos. E o vosso fruto permaneça. Mas aí no final, o texto diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Deus sabe quem são os seus, como eu falei. Deus sabe. Claro que Ele quer salvar a todos. Você pode, todos podem, até o último momento de vida você tem a oportunidade de dizer, não, eu quero aceitar Jesus. E crer nele. Aquele que crê nele será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. E aí, quando a gente para pensar, quando Deus ele faz essa seleção, é uma seleção natural, ele tem uma parábola que ele conta, né, que o pescador ele lança a rede ao mar e vem peixe de todos os tamanhos, né? Mas lá na praia, o que é que ele faz? Ele escolhe os melhores. Ele escolhe e faz uma seleção. E quando a gente para pensar que Deus ele age de diversas formas em nossas vidas, se você está aqui hoje, foi porque Deus te escolheu. Deus te escolheu, meu irmão, minha irmã. Você poderia estar andando em qualquer outro caminho. Mas Ele te escolheu. Ele te chamou, como eu falei aqui, né? Te convidou para o banquete. Ele te chamou. E Ele conta comigo e com você, porque Ele nos escolheu para uma obra. A gente para pensar, os discípulos ali, Ele escolheu os discípulos. Tinha muitos discípulos, só que Ele separou 12 para ter um contato mais de perto, um ensinamento mais de perto. E aqueles 12, eles, a partir de que Jesus voltou para o céu, a missão deles era fazer outros discípulos. E eles fizeram, eles cumpriram a missão. E a missão para nós hoje não é diferente. Deus nos escolheu também com um propósito. Ele nos escolheu com um propósito. Então, se você hoje faz parte desse banquete e tem desfrutado desse banquete, você também precisa querer e desejar que outras pessoas também façam parte desse banquete. Desfrute desse banquete, assim como você já tem desfrutado. Porque senão seria muito egoísmo da nossa parte. Não, já estou aqui, estou desfrutando do banquete, deixa eu aqui quietinho, as pessoas lá que se virem. Não, você precisa desejar
também que as outras pessoas que estão lá fora queiram também estar vivendo e desfrutando desse banquete. E aí nós temos uma missão. O nosso papel é fazer como os servos do rei. Vamos sair pelas ruas. Vamos convidar. Vamos convidar a todos. O rei continua convidando a todos. Claro que a gente sabe que nem todos vão aceitar o convite. Mas a nossa missão é convidar. É chamar as pessoas para desfrutar desse banquete. Porque nós estamos desfrutando. E é muito bom. Quando você desfruta de algo bom, você quer compartilhar. Né? Quando você vai, no restaurante, a comida é boa. Você conta para alguém, rapaz, fui no restaurante, a comida é excelente. Você indica para alguém. Então indica Jesus para alguém, que Jesus é bom demais. Amém. Glória a Deus. Servir a Jesus é bom demais. Viver na presença de Deus é bom demais. Amém. E as pessoas lá fora precisam saber disso, elas precisam ver em nós essa alegria que é viver na casa de Deus. Como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eles ficou alegre só de ouvir isso. Bora para a igreja! E ele ficou feliz. Quem dera que todos também tivessem essa alegria, né? De estar na casa do Senhor, na presença de Deus, buscando sempre, com o mesmo propósito, com o mesmo entusiasmo. Porque é isso que o Senhor quer de mim e de você. Então, meus irmãos, que possamos sair daqui nessa noite meditando nessa parábola e entendendo que Deus ele tem um propósito maior. É um banquete, meus irmãos, aqui. Nós já estamos desfrutando de um banquete aqui na terra. Mas o banquete maior vai ser lá no céu. Amém? Amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Você crê que lá vai ser maior? Lá vai ser melhor? Amém, Jesus. Glória a Deus. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? Amém. Nós vamos aceitar a mesa lá, ó. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Paulo, Elias. Irmão, como vai ser maravilhoso! Como vai ser fantástico, glorioso estar ali com os irmãos reunidos para o banquete lá no céu. É isso que a Bíblia nos promete. E é promessa de Deus. Ele vai voltar para nos buscar e nós vamos cear com Ele lá. Ele prometeu, ele disse assim, eu não vou beber mais desse vinho com vocês até o dia que nós vamos beber lá no céu. Lá quando eu voltar, nós vamos cear. Então, meus irmãos, se prepare para viver o que Deus tem para você. Talvez Deus já tenha falado com você durante esse ano. E às vezes você fica, né? Vou ou não vou, faço ou não faço. Deus tem te chamado para realizar algo. Coloca a tua vida na dependência do Senhor. Estamos entrando, né? Terminando esse mês, já vamos entrar no próximo ano. E coloca-se à disposição para trabalhar para o Senhor. Para levar esse convite, essa mensagem de que Deus é bom e de que tem um banquete preparado para nós. Amém? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa ter falado aos nossos corações nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, glorificado e exaltado seja o teu nome. Só o Senhor é digno de receber a glória, o louvor e a adoração. O Senhor é todo poderoso. O Senhor faz milagres. Nós cremos nisso. Nós queremos te adorar e te agradecer por esta palavra nessa noite. E aqui nós podemos entender nessa palavra que nós estamos já vivendo um banquete. Um banquete que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas. Onde temos desfrutado, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nada tem faltado na nossa casa. Muito obrigado, Deus. E todo dia tem o pão, tem o alimento lá. Pai, muito obrigado. São tantas as bênçãos que o Senhor tem derramado, Pai. E a tua palavra nos diz: que daremos ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito.
grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, Pai. Nós te adoramos e queremos pedir que o Senhor abençoe cada vida aqui nessa noite. Cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui. O Senhor sabe que cada um aqui precisa, Pai. Porque eles têm apresentado diante de Ti em oração. Pai, ouve. Responde a oração. Faz um milagre acontecer. Porque será o Teu nome que será glorificado neste lugar. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe também os ouvintes do canal, que têm assistido as mensagens. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um. Nos dá uma boa noite, que possamos ter um restante de semana abençoado para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.